E a paz do Senhor para quem é crente. Quer dizer, quem não é crente não tem direito à paz do Senhor. É brincadeira, né? Tem uns crentes doidos aí fora, gente. Obrigado. Então nós vamos fazer 33 anos. Caramba, hein? Eu me sinto velho. Cheguei aqui um menino. Menino nada, eu cheguei aqui 36 anos. 36 anos de idade. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Né? Essa idade toda. Mas eu louvo a Deus. Então, venha celebrar conosco. Né? A gente tem aí algumas atividades que é muito importante a igreja participar, né? É bom que a igreja participe, isso naturalmente nos alegra, né? É uma história, né? A gente tem uma história, a gente chegou aqui, o prédio ali da frente caindo, aquela coisa toda. No aniversário a gente vai relembrar, né? Com os vídeos, a gente tem os vídeos, né? E uma loucura, né? E a gente conseguiu, né, chegar até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Né? E louvo a Deus por isso. E você que acha que é inútil, eu vim dizer para você esta noite que não, isso é mentira. Né? O tema desta noite é justamente esse, inútil, viu? Vamos ler Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Que diz assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Interessante quando Jeremias, nosso profeta, e nós temos aí no estudo relembrado em algumas partes, né? E hoje nós estudamos aí a santificação. Eu fui convocado a dar aula esta manhã e uma bênção, né? A gente está estudando aí, né, uma revista da Nova Vida e inclusive foi desenvolvida a metade dela para novos convertidos. Né? E eu tenho enfatizado isso para que a pessoa, né, não fique surpresa, mas isso eu já conheço. A realidade é que a conversão é diária. Se não for diária, não tem jeito. Né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo. Então, e hoje aprendemos um pouco mais, né, de consagração, né, de separação, de santificação, de servir, né, a Cristo. A gente serve a Cristo, mas às vezes, né, não dá sequência. Eu louvo a Deus que eu estou, né, no Evangelho já há bastante tempo, né, são 39 anos. 39. Viu? E o que é melhor, eu nunca desviei. Glória a Deus, né? Nunca me afastei, nunca desviei, sempre mantive, né, esse contato com Deus e Ele tem uma misericórdia muito grande comigo, né? Então eu louvo a Deus por isso, né? Porque Ele tem me sustentado até hoje. E quando eu leio esse versículo, né, eu lembro de mim, porque Deus falando para mim que Ele, né, tem coisas boas para mim, né, me dá um futuro e uma esperança. Eu vivo em cima dessa esperança. Né?
É muito importante isso. Por quê, né? Porque nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos perceber, né, que esse Deus é um Deus que cuida de nós, independente do que fazemos. Às vezes não, né? A gente não merece, mas Ele tem cuidado de nós. E a gente precisa aproveitar isso. Nós estamos vivendo aí um momento, né, muito difícil no país, em todo mundo. Né? Nós estamos vendo os sinais. Né? Jesus está bem próximo. Então a gente sabe que Ele vai vir como ladrão, de repente. Então a palavra qual é, né? Prepare-se para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Precisamos estar preparados. Eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Maravilhoso. Então, como o tema é inútil, né, eu vou fazer aqui rápida reflexão, né, para você sair cedo daqui. Né, eu gosto muito de sair cedo da igreja, né? Esse negócio de ficar, né, tem uns caras que falam assim, não, o culto lá na igreja foi uma benção. Olha, o culto lá acaba 8 horas, mas hoje acabou, era 10. Gente, até o espírito foi embora. Né? Foi só o pessoal. A benção é quando acaba na hora, né? Ou antes um pouquinho, né? Essa coisa toda. Você lembra daquele... Não, o cara foi pregar numa igreja batista, né? E aí, aquela história toda, né? E aí ele subiu, né? Cumprimentou o pastor e falou assim, até que horas eu posso pregar? Aí ele falou, olha só, o culto acaba 9 horas, mas você pode ir até 10, 11. O pessoal vai embora 9 horas. Então, está vendo? A instrução é essa. É que tem uns caras que vão até 10, 11 horas, né? Só que o povo já foi embora. O marido está buzinando lá né? No portão, a mulher não chega em casa. Né? Então é isso aí, gente. Então, quem sabe você acha que sua vida é uma vida inútil? Tem momentos que nós atravessamos que, lamentavelmente, pensamos nisso. Né? Pensamos que não somos mais úteis. Isso me faz lembrar a clássica canção, né? Inútil, lembra disso? Do Ultraje a Rigor, em 1985. Olha só. Né? Interessante que eles cantam, né, a letra dessa música e nem fala inútil. Né? Fala inútil, né? Inútil. Né? A gente não sabe eleger presidente. Olha só que coisa horrível. Será que isso é verdade? Eles cantavam em 85 e a gente está vendo que a gente não sabe mesmo. Né? Ele disse que a gente não sabemos nem falar, nem cantar. Então, isso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei, né, dessa banda, né, dessa letra, né, que, de fato, né, ilustra bem o uso da palavra inútil. Eu lembro também daquele padre, né? Lembra do padre? Não vou falar o nome dele não, senão ele pode querer, né, direitos autorais, mas ele diz assim, eu falo para minha mãe, olha mãe, a senhora não presta para mais nada, mas eu te amo assim mesmo, vou ficar contigo, né, o tempo todo. É verdade. Né? Eu acho interessante essa fala, né, porque, caramba, né, quantas pessoas, talvez, já ouviram isso? Criança, então, né, como ouve isso, né? Que você não serve para nada. Às vezes a gente cria uma criança
e fala isso para a criança na hora da raiva, né? Geralmente mãe, né? É porque mãe tem mais contato, né, com o filho, né? A gente, homem, né, sai de manhã, chega à noite e a gente não entende a situação de uma mãe, né? Fico pensando assim, caramba, né? A mãe é uma mulher que sofre muito para criar os filhos, né? Eu sempre valorizei a minha mulher porque mãe de 4 filhos e eu chegava em casa, né, e já estava tudo pronto, né, para eu tomar um banho, jantar. Olha só que coisa maravilhosa. Mas a gente precisa saber o que ela passou para chegar a esse ponto, né, para estar tudo certinho, com filhos, essa coisa toda. E às vezes a gente não valoriza isso, né? Então eu louvo a Deus pela minha mulher, por isso estou aturando ela há 48 anos. Oh, glória a Deus, né? Então, nós vemos que quando a situação nos leva, em algumas, né, ocasiões, a pensar nisso. De fato, eu não estou servindo mais para nada, né? Mas não, nós estamos, né, graças a Deus, principalmente porque estamos na presença de Deus. Isso é fundamental, né? Porque eu posso não precisar, né, eu posso, né, não servir para nada para você, mas para Deus eu sirvo. Deus, ele é muito paciente, ele é longânimo, né? Ele tem um amor tremendo. Então, eu sei que ele cuida de mim com todo carinho, cuida de você também, amém? Então, né, nós nos sentimos em algumas situações infrutíferos, nos sentimos ineficazes, né? Ociosos, estéreis. Isso, né, são sinônimos de inutilidade. Quando nós estamos em depressão, né? Agora tem um troço desse, né, chamado depressão. Gente, eu fico até com medo de passar perto. E depressão é uma coisa horrível, né? Eu nem sei se eu já tive isso. Eu acho que eu já tive, né? Não lembro. Mas eu acho que eu já tive. Lá no princípio, na carreira de ministério, esquenta muito a cabeça, né? Então, é terrível, né? Mas eu fico imaginando, né, a pessoa hoje com ansiedade, depressiva, né, sofrendo e se sentindo inútil. Ou seja, né, ela mesmo se menospreza. Ela não conhece ou não consegue conhecer a sua utilidade, né? Ela não consegue ver o seu valor, perdeu o valor. Igual nota de R$1, como disse aqui o pastor Adriano, né? Não tem mais nota de R$1, tadinha da nota de R$1. Gente, eu não vejo nem a de 100 quase. A de 200 ainda existe. Saiu uma nota de 200, mas nunca mais via. Acho que peguei uma vez ou duas. É muito bom ser pobre, né? Podia ser dono de banco, né? Que tem uns caras aí, deixa quieto, né? Então, talvez você, né, não foi valorizado o suficiente quando criança, né? Como eu falei, às vezes a criança recebe umas palavras negativas, uma palavra de você não serve para nada, você não presta, né? E bobagem, né? Porque tem um cara que cantou também, né? Eu não presto, mas eu te amo. Lembra disso? Então, a gente precisa centralizar o nosso pensamento, porque nós ouvimos palavras ruins, negativas, então você não serve para nada, nunca vai conseguir nada na vida, essa coisa toda que nós, lamentavelmente, ouvimos e, em algumas situações, falamos também, né? Então, a gente tem que atentar, né, para não sermos vítimas do nosso passado. Eu, nessa carreira aí de 33 anos, nessa igreja,
Quantas pessoas eu atendi se sentindo nessa situação? Eu atendia pessoas, né, há décadas atrás, que carregavam um passado doloroso. Ah, pastor, eu estou sofrendo muito, eu estou muito infeliz. Mas por quê, minha irmã? Ah, porque eu cometi um aborto. É mesmo? Cometi um aborto na minha ignorância e há uma cobrança muito grande. Eu falei, e quando foi isso? Ah, tem uns 10 anos. Você percebe? A pessoa martirizada, a pessoa sofrendo pelo passado de 10 anos, gente. E na igreja já há anos e não consegue se livrar disso. Não consegue se libertar disso. Eu imagino que tem uma cobrança satânica, não sei, para oprimir essa pessoa, para desestabilizar essa pessoa, a ponto dela estar se cobrando de algo que fez há 10 anos atrás. E a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se nos arrependermos, somos perdoados, amém? Então, a gente precisa orientar algumas pessoas, para que essas pessoas não carreguem, essa dor desse passado, se liberte disso e consiga viver normal. Mas tem gente que desenterra mortos. O passado está morto. Jesus, nós temos estudado isso, nós somos novas criaturas, amém? Poxa, então a gente precisa só entender isso e colocar isso em prática. Para quê? Para que o inimigo não cobre da gente, não fique cobrando da gente. Ah, mas você fez isso, fez aquilo. Eu lembro que tinha um grande evangelista, um grande escritor, ele estava em seu quarto e, de repente, a cortina balançou. E aí houve uma voz dizendo para ele, olha, eu estou aqui porque você fez isso. E ele falou, mas tudo isso foi perdoado por Jesus. E aí o inimigo teve que se calar e ir embora. Então, quando houver uma cobrança sobre a sua vida, você simplesmente concorde, não tem problema, desde que seja verdade, e diga, não, mas Jesus me perdoou. Amém? E sinta-se perdoado em nome de Jesus. Então, se por acaso, você sofreu alguma situação que hoje lhe traz a essa inutilidade, que mexe com a sua vida espiritual, que mexe com o seu emocional, ou vida sentimental, você precisa acreditar que Deus, Ele tem um carinho muito grande por você. Quem crê, diga amém. Deus tem um carinho muito grande por você. E aí a gente precisa conhecer esse carinho. A gente precisa ter contato com esse carinho. A gente tá caminhando. A gente está aprendendo cada dia. E o aprendizado é muito difícil, gente. Por quê? Porque vem as adversidades, vem as lutas. E aí a gente não sabe como reagir. Nós temos um Deus zeloso. Nós temos um Deus amoroso ao nosso lado. E mesmo assim, nós passamos por problemas tão complicados. E não sabemos administrar. Então, você tem que... eu lembro que o bispo Roberto Macalister, que é o fundador da Nova Vida, ele dizia, que você não deve invejar a vida dos outros. Viu? Ele falava isso em âmbito ministerial.
Né? Por quê? Porque tem pastor que, às vezes, tem inveja de um pastor que, né, tem uma igreja maior e aquela coisa toda. E nada. E ele falava, não olha para isso não. E de fato, né? Eu fico imaginando a epístola de Judas. Quantos capítulos tem a epístola de Judas? Quem é que lembra aí? Um só. Você já imaginou Judas lendo as cartas de Paulo? Puxa vida, né? Devia falar assim, caramba, esse cara escreveu pra caramba. Eu não escrevi nada. Eu me escrevi uma página. Mas nós não precisamos ser assim. A gente não tem que invejar, a gente não tem que se comparar a ninguém, porque senão a gente acaba entrando nessa inutilidade. Né? Aí você recebe uma visita, aí a pessoa vai na sua casa, aí fica olhando tudo. Você já recebeu visita assim? Né? Aí fica olhando tudo, né? Que tapete lindo! Né? Aí você tira o olho, repreende em nome de Jesus. Né? Tem pessoas que a gente recebe assim. Então a gente não deve abrir a porta para todo mundo. Né? A gente tem que vigiar. Aprendemos isso hoje pela manhã. Né? Vigiar e orar. Né? Por quê? Porque tem pessoas que se sentem assim. Né? Que lamentavelmente ficam nessa situação. Né? Olhando para o seu carro, olhando para a sua bicicleta, para a sua moto, né? E comparando. Bobagem isso. Isso é do ser humano. Isso é só saber administrar. Amém? E trabalhar para conseguir. Uma bobagem. Né? E a gente trabalha e vai conseguir. Então, pare de se comparar aos outros e de se sentir inferior, menos capaz e menos talentoso. Né? A gente não pode ter uma vida assim. Isso acontece muito dentro de uma empresa, né? Eu trabalhei metade da minha vida, né, dentro de uma grande empresa. E olha que coisa difícil, né? Você trabalhar numa grande empresa, muita gente, e aquela competição, né? Aquela coisa horrível, pessoas querendo a sua posição, querendo o seu cargo e até o seu salário. Só que coisa, uma competição terrível. Né? Então, eu tive essa experiência e graças a Deus me dei bem. Né? Nunca olhei com inveja de ninguém, nunca cobicei o cargo de ninguém e vivi o meu tempo. E foi o meu primeiro emprego e último. Estou trabalhando ainda na igreja. Né? Tento aposentar, mas não consigo. Né? Eu vou continuar aqui. Né? Então vamos ver até quando. Então você precisa entender isso. Que Deus está no controle da sua vida. Seja em que situação você esteja vivendo hoje. Deus quer te animar. Né? Ele tem palavras boas para você, para o teu futuro, para te dar esperança. Então, não acredite em coisas que venham te desestimular, te enfraquecer, né? Te menosprezar. Não. Você é uma pessoa útil. Você é uma pessoa vencedora. Olha só, você é vencedora. Oh, glória a Deus por isso, né? Então, nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos crer que isso é verdade. Deus deseja restaurar você a cada dia, a cada manhã. Quantas vezes nós vamos dormir abatidos, preocupados com a fatura do cartão. Que maldito cartão que inventaram, né? A gente tem vontade de quebrar tudo que tem gente que consegue.
quebrar tudo que é cartão. Aí a empresa liga de novo e fala assim, olha, tem um cartãozinho para você, sem anuidade, é esse que eu quero. Olha, eu vou te dar um limite de 20 mil. Aleluia, glória a Deus. Lembra aquela emoção toda, né? Gente, ficamos presos de novo no próximo. Quando a gente vê, vai enrolar de novo. Por quê, né? A gente vive num país de terceiro mundo. Há uma dificuldade muito grande. Então, essa alternativa acaba desfavorecendo, até certo ponto. Eu costumo dizer, e repito para você, gente, comprar é a coisa melhor da vida. Não tem coisa melhor. Você vai num shopping, aí olha aquelas vitrines todas, olha que sandália linda, diz a mulher. Catuca o marido, ele está olhando para o outro lado. Nem está aí. Ah, meu amor, me dá essa sandália. Ela tem lá mais umas 10 em casa. Mas quer mais uma. O marido, ele quer comprar. O marido gosta de quê, gente? O marido gosta de carro. Ele quer comprar um tapete para o carro. Ele quer isso para o carro. A mulher quer a casa. A mulher gosta de casa. Aí fica aquela discussão. Você só pensa no teu carro. Gente, eu tive um amigo que ele amava o carro demais. Ele saía de Bangu, ele ia para a Barra, para as noitadas dele, chegava de madrugada, lavava o carro. Sabe por quê? Cada maresia. Olha que loucura, gente. Meu carro quase não vê água. Que enferruja mais rápido, pô. Hein? E o cara lavava o carro quando chegava de madrugada. Era um doido. Então, homem gosta de carro. Mulher não. Mulher, você dá um negocinho para ela da casa, ela fica feliz da vida. Agora tem uma desvantagem. Vou comprar um presente para minha esposa. Aí compra meia dúzia de pano de prato. Brincadeira! Caramba, isso é presente para a esposa? Vou comprar para ela uma jarra para ela botar naquela... Um solitário. Caramba! Dificilmente, né? Compra uma pulseira de ouro. Um anel. Olha só, um cordão de pérola. Vagabundo adora. É um cordão de pérola, né? Deus me livre. Presentes, né? Então, tá aí a dica, hein? Compra aí um presente para sua esposa, mas você precisa entender, que Deus tem um plano para a sua vida. Você vê, você chegou até aqui, até aqui não é até aqui na igreja, não, até essa idade, até esse momento de estar na presença de Deus. Então, é porque Ele tem um plano para você. Eu levei a Carla no cardiologista essa semana. Essa não, né? Passada, né? A semana está começando hoje, né? Quarta-feira, né? Isso. Levei ela no cardiologista, né? E aí, expliquei a situação rápida, né? Da Carla. Falei, a Carla adquiriu uma bactéria, há 20 anos atrás, e essa bactéria veio pela unha encravada, cuidado com unha encravada, e se alojou na T5, T6. A Carla teve a bactéria tal, e essa bactéria mata em 72 horas. E a Carla está viva há 20 anos. Aí ele falou assim, é propósito. Viu? Cardiologista, viu? Aí ele imediatamente falou, é propósito. Aí a Carla falou assim, o senhor é evangélico? Aí ele falou, sou. Aí a Carla falou, nós também somos. Ele falou, então olha só, Deus tem um propósito na sua vida. A gente precisa descobrir esse propósito.
Você está passando pelo que está passando, porque Deus tem um propósito nisso. Acredite nisso. Deus não quer te eliminar, né? Deus não quer te punir, te castigar, não. Existe um propósito que a gente às vezes ainda não descobriu. Ainda não sabemos que propósito é esse. E aí eu falei, caramba, o doutor, né, Hernandes, saímos de lá mais felizes ainda, coração inteiro, aquela coisa toda, né, e com Jesus no coração, feliz da vida. Então, eu fico imaginando que Deus tem um plano para a sua vida, né? Talvez você, né, esteja chorando, talvez esteja sofrendo por algum motivo, mas acredite, olhe nessa direção. Deus tem um propósito. Deus me revela. Entra dentro do seu quarto, se tranca lá, conversa com Ele. Fala, Deus, me revela. Qual é o propósito nisso tudo que eu estou passando? E Deus vai revelar para você. Então, é só você acreditar. Você, primeiro, olha só, você precisa se amar. Amém? Você precisa se amar. É fundamental isso. Por quê? Porque você não é fruto do acaso. Como eu falei, você chegou até aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. E eu leio na Bíblia, quando Jesus disse, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Se eu me considero inútil? Bom, então nós precisamos perceber isso, né? Eu preciso me amar, né? Não adianta você ficar olhando no espelho e falando, mas eu estou tão feio, né? Eu nem olho no espelho, só para pentear o cabelo, nem tem mais cabelo. Cheguei aqui com o cabelo, Deus me livre, né? Eu fico vendo no vídeo, cabelo e barba. Caramba, eu tinha uma barba, agora não tem mais nada, né? Sem dinheiro, não tem nada. Caramba, o que eu... Inútil, né? Então, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Nós precisamos nos amar. Então, a primeira palavra que você, quando acordar, fala assim, eu me amo. Pronto, faz uma declaração de amor para você mesmo. Eu me amo. Por quê? Porque isso vai te motivar. Você vai ter um dia melhor, porque você vai fazer algo para você, né, se dar bem, para você estar bem, porque você se ama. Olha que coisa maravilhosa. Então, se ninguém te ama, pelo menos você te ama, né? Como diz a banda aqui na música, né? Então, olha só, Deus é poderoso para te ajudar. Eu vim falar nenhuma novidade, né? Eu vim falar que Deus está com você, que Deus tem um carinho tremendo por você, que Deus tem solução para o seu problema, que Deus é a porta que nós devemos entrar, né? E que Deus quer nos ajudar. Olha que coisa maravilhosa. Não é novidade, nós temos que crer nisso, né? Por quê? Porque os dias são maus, gente. Nós estamos vivendo dias maus, né? Lamentavelmente. A gente não sabe o que vai ser amanhã da nossa vida, do nosso país, da nossa família, não sabemos. Nós precisamos contar com esse Deus. Então, Deus é poderoso para te ajudar, né? Mas o Todo-Poderoso lhe diz, vem comigo aqui, Isaías 41, versículo 10, viu? Vem comigo, é para você vir mesmo. Olha o que ele diz, através do profeta, Isaías 41, 10. Não tema, viu você que está aí,
sofrendo, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Amém. Sim, eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só. Eu repito as palavras de Isaías. Não temo. Não temo. Tenha coragem de encarar a sua adversidade. Você que é mãe, né? Principalmente. Porque tem filhos olhando para você. Tem filhos acreditando em você. Olha só que coisa. Você vê que a mãe é uma responsabilidade muito grande. Né? Porque a mãe tem que chorar escondido. Né? Ela tem que estar escondendo o choro, a tristeza dos filhos. Mas não tema. Tenha coragem. Continue caminhando. Deus diz que está com você. Olha só. Em qualquer situação da sua vida, Ele está com você. Aleluia. Então não fique com medo. Porque eu sou o seu Deus. Olha só. Isso nos anima, gente. Até na segunda-feira que é amanhã. Tem gente aqui que fala, amanhã tem que trabalhar. Né? Amanhã é segunda-feira. Eu acho que não tinha que ter segunda-feira. Era o pior dia. Tinha que começar na terça semana. Quando eu trabalhava, eu falava, caramba, amanhã é segunda-feira. Rapaz, olha só que coisa. Dizem que segunda-feira é igual cabo de guarda-chuva. É todo torto. Aí fizeram o guarda-chuva com o cabo reto. Acabou a segunda-feira. Né? Então, gente, amanhã é segunda-feira e graças a Deus que você tem um emprego para ir. Porque tem muita gente querendo um emprego para ir segunda-feira e não tem. Né? E agora é empregada do Bolsa Família. Você vê, né? Empregado do Bolsa Família. Deus me livre, né? Então, eu lhe dou forças. Viu? Você que está se sentindo fraco. Nessa situação que está vivendo, Deus diz que lhe dá força. Eu lhe ajudo. Viu? Eu seguro com a mão direita. Você vê que Deus é direito mesmo, né? De direita, né? Deus é de direita mesmo, né? Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Louvado seja Deus. Então, né, pare de se comparar de novo aos outros. Né? Porque você não conhece a vida do outro. Às vezes a gente pensa assim, eu queria ter a vida do fulano. Gente, fulano tem uma vida que é um inferno. Então, pelo amor de Deus, não fala isso não. Deixa quieto. Né? Fica com a sua vida mesmo. Que é muito melhor. E a gente fica pensando na vida dos outros. Né? E a gente se acha inferior, menos capaz, menos talentoso. Né? Porque Deus, Ele te formou único. Olha só, né? A sua digital é única. Hoje se usa muita biometria, né? Caramba, tudo é biometria. Fico doido com esses troços aqui. Estou lá alegre, usando a biometria, daqui a pouco pede a minha cara. Pô, se soubesse como eu sou feio, vai querer a minha cara para quê? Para abrir um cartão, para abrir um... Né? Aí está lá, aí eu, caramba, vou lá para o sol e fico lá igual um pato. Aí, pum, não serviu. Pô, aí pentio o cabelo, faço uma maquiagem. Não, mas é o sol. Caramba, é a posição. Gente, e Deus fez você único. A sua impressão digital é única. Olha que coisa fora de série. Né? Então, eu fico feliz porque
Porque esse Deus um dia me aceitou. Um dia me aceitou do jeito que eu sou. Né? Aí, sem dedo, né? Perdi metade do dedo. Ainda bem que não é 9 dedos. Né? Né? Foi só a metade, porque lá na máquina, lá no sítio, passando, né, capim lá para os animais, e eu meti o dedo na máquina, né? Mas foi bom, até ganhar um dinheiro bom. Né? Deu uma levantada na minha vida, quase que eu perdi esse também. E a mulher falou para mim lá, assistente social, falou, não, o senhor vai receber um dinheiro, porque perdeu metade do dedo, mas se o senhor perdesse esse da mão direita, ia ganhar o dobro. Cheguei para cá, eu falei, eu vou meter o dedo nessa máquina. Eu vou fazer igual o 9 dedos. Vou perder esse dedo na máquina. Mas graças a Deus eu não fiz não. Continuo duro, mas dedo duro. Estou com dedo, graças a Deus. Né? Então, foi uma fatalidade. Né? Era aniversário da igreja, gente. Bolo pronto, tudo pronto. E eu fui lá para o Rocha. Né? E também não fez nada, porque a Rocha faria. Né? Se fizesse, aí fui para o Rocha faria, olha só. E fiquei lá uma semana, né? Cuidando do dedo, amputando o dedo, fazendo um montão de coisa e tomando remédio. Agora é o seguinte, né? Se o Rocha faria ou não, isso é problema dele, porque eu tive uma semana no Rocha Faria de luxo. Tive 4 refeições por dia. Então, quando você cair no Rocha, né, você cai na ortopedia. Porque, pelo menos a ortopedia, olha, passei lá, a Carla ficou comigo. Olha, a Carla ficou comigo. Carla, isso. E olha, gente, que luxo. Né? Quase que eu fiquei direto lá. Melhor do que em casa, né? Mas não, eu fui para casa que é melhor, né? Então, gente, a gente passa por momentos tão difíceis. Aí a igreja não teve mais festa, acabou. Comeram o bolo, né? Porque o bolo ninguém perde, né? Como diz o João, né? Quer encher a igreja, faz bolo. O João não é mole não, continua com a mesma linguagem, né? Pastor, quer encher a igreja, faz festa, né? Bolinho salgado, todo mundo gosta. Mas Jesus deu pão e peixe, a gente pode dar bolo, bobagem, né? Então, gente, nós temos que entender isso, né? Porque Josué também passou por uma dificuldade muito grande. Você pode imaginar? Moisés morreu. Aí ficou o jovem Josué, alegre da vida, sabendo o problema que ele ia segurar. E aí lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 5, Deus teve que se pronunciar a ele, né, para que ele entendesse o plano de Deus em sua vida. E diz lá, ó, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha só, não o deixarei, nem o abandonarei. Pega essa palavra para você. Assim como Deus esteve com Moisés, esteve com Josué, Ele estará com você também. Todo momento da sua vida, Ele não vai te abandonar. Gente, é mais fácil a gente abandonar a Deus do que Deus nos abandonar. Então pega essa ceia aí, né? Procure Deus, busca Deus, converse com Deus. Você precisa ter esse contato. Pessoas sempre me perguntavam, pastor, como que a gente ouve a Deus? Eu não entendo esse negócio de ouvir Deus. Dá um tempo para Deus. Às vezes você só fala com Deus na pressa, né? Correndo. Não, para lá um pouquinho. Fica lá, né? Conversando com Ele.
pedindo para Ele falar, para Ele revelar para você o plano divino que Ele tem na sua vida. Eu lembro que eu fiz isso, né? Eu com 6 meses de convertido, olha que eu ainda não esqueci. Estou velho, mas não esqueci, né? Quando me converti, eu era roqueiro, né? Eu bebia muito, fumava muito, fazia muita bobagem, né? E aí, tive um encontro com Jesus. Que coisa maravilhosa. No dia que eu encontrei Jesus, eu parei de fumar, parei de beber, parei de tudo. Imediatamente. Quando deu 6 meses, eu fui chamado para o ministério. Por quê? Porque eu dobrava o meu joelho e falava assim: Deus, o que o Senhor quer comigo? Assim mesmo, com toda sinceridade. O que o Senhor quer de mim? Um cara que só fez bobagem. E aí Deus começou a se revelar para mim. Aí o pastor de Bangu me chamou para o ministério, novinho, né? Não conhecia nem a Bíblia direito. Já tinha lido a Bíblia e tal, mas caramba, de repente eu estou no ministério, de repente eu estou ajudando, eu estou servindo, e Deus foi se revelando para mim, né? E hoje estou aqui, pastor há 32 anos, e louvo a Deus por isso. Você vê, eu tenho, vai 33 anos pastoreando essa igreja, e tenho 39 anos de convertido. Com 6 anos de convertido, eu fui ordenado. Por que será? Eu sou especial? Não. Porque eu me entreguei a Deus. Tem pessoas que têm capacidade, têm talento, mas não se entrega totalmente a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu dobrava meu joelho e falava: me revela, não deixa eu ser enganado não. E aí começou, cheguei lá no prédio lá da presidência da Light na época, fui lá conversar com o presidente da Light, né? E aí o cara olhou para mim e falou assim: rapaz, você é evangélico, né? Eu falei: sou. E eu feliz da vida, né? Ser evangélico. A gente fica tão feliz em ser crente, né? O pessoal que não fica, né? Aí ele falou assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. Eu falei: é mesmo? Você vai ser um pastor. Eu falei: que isso, cara? Pô, não arruma problema para mim não. E naquela época, pastor era bem visto. Hoje, já viu, né? Deixa quieto, né? Tem até um preso lá. Muito dinheiro. Né? Na época, eu chegava na casa, né? Não era nem Bahia, né? Arapuã, um negócio assim, né? Aquelas casas bem antigas, né? De velho, né? E quando ia abrir um crediário, perguntava assim: o senhor trabalha em quê? Eu falei: rapaz, eu trabalho na Light e sou pastor. O senhor é pastor? Ah, então o crédito está aprovado. Hoje você chega e fala: sou pastor? Não, então não pode não. Então nem fala, gente, deixa quieto. Né? Eu tenho um amigo que ele foi comprar um carro e aquela coisa toda, fazer um financiamento. E aí, qual é a sua profissão? Ele falou: sou pastor. Então, fica meio estranho. E não liberou o financiamento. Viu? Ainda bem que eu tenho carro. Senão já era, né? Para comprar outro, né? Então, gente, lembra disso? O seu passado não pode lhe condenar. Amém? Não pode lhe condenar. Você é uma nova criatura, nasceu de novo, né? E está vibrando, né? Que Deus continue te abençoando. E para a gente finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha só que coisa maravilhosa quando Paulo fala aos romanos. Agora, pois,
já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Não há nenhuma condenação para você. Se alguém te acusar, você fala que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus purifica você. Então você precisa só entender isso, porque o salmista diz: com Deus do nosso lado venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos. Mas o seu inimigo pode ser uma doença, o seu inimigo pode ser, uma crise financeira, uma crise conjugal. Mas Deus vai lhe dar a vitória. Deus vai fazer acontecer. Você vai vencer. Você é uma pessoa útil. Amém? Então depois tu fala em casa para o seu marido, para o seu filho, para aquela, eu sou útil. E canta bem, porque inútil não dá para cantar. Isso foi de 1985. A gente não canta nem mais essa música, Eu ia botar a música aqui, mas tem direitos autorais, o YouTube tranca, é horrível, Então, gente, que Deus abençoe você de uma forma sobrenatural, e que você saia daqui esta noite animado. Saia daqui, crendo na palavra de Deus, no que foi falado aqui, e que você é uma pessoa muito importante para Deus. E muito importante para a sua família também. Acredite nisso. Você faz falta para a sua família. Amém? Feche os seus olhos, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui esta noite. Momento de louvor, de adoração. Te agradecemos, ó Deus, pelo momento da tua palavra. Senhor, que tu possa confirmar esta palavra no coração de cada pessoa aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé.